e teve um estudo muito curioso, muito interessante, mas acima de tudo necessário, que foi divulgado aí pelo pessoal do Observa DF, né, que é o Observatório de Políticas Públicas do Distrito Federal. Ele analisou vários pontos e trouxe, inclusive, a constatação de que a população idosa tem crescido muito rapidamente aqui no Distrito Federal. Para a gente ter uma ideia, olha, em 2020, as pessoas com 60 anos ou mais representavam 11,3% do total de moradores da capital do país, e a expectativa é que até 2030 esse índice chegue a 16,6%, ou seja, o envelhecimento da população é uma tendência aqui no Distrito Federal. E esse estudo apontou, além de trazer, né, essa previsão aí, né, essa tendência para os próximos anos, que o atendimento médico, a locomoção pela cidade e o acesso ao transporte público são as maiores preocupações dos idosos aqui no Distrito Federal. Para a gente ter uma ideia, olha, 60% dos entrevistados disseram não existirem ou não terem conhecimento sobre atividades de promoção de saúde ou prevenção de doenças para esse público em unidades básicas de saúde. Esse dado é preocupantíssimo. 20% dos idosos entrevistados declararam que as pessoas nunca respeitam ou auxiliam a pessoa idosa no seu deslocamento na cidade. Isso diz muito, né, sobre a nossa cidadania, o nosso respeito às pessoas mais velhas. É um ponto de atenção. Também diz que 1 em cada 4 idosos declara que o atendimento nas UBSs não é acolhedor para as pessoas idosas e cerca de 48% dos idosos têm problemas de visão. Outro dado importante é o seguinte, no DF, mais da metade dos idosos não tem acesso a um plano de saúde. Dado mais que importante, especialmente para que a gente possa pensar aí em políticas públicas, né? Para que esses idosos sejam atendidos, acolhidos, acompanhados na rede pública de saúde, enfim. São situações que a gente precisa analisar, especialmente porque a gente tem a qualidade de vida aumentando como um todo na sociedade, as pessoas tendo uma expectativa de vida mais elevada e as famílias tendo menos filhos. Então, a tendência é justamente essa, que a gente tenha uma sociedade mais envelhecida e que, então, em 2030, 1 em cada 6 moradores do DF seja idoso. Sobre esse assunto, inclusive, a gente conversou com a Andréa Felipe Cabelo. Ela é pesquisadora do Observa DF, uma das responsáveis por esse estudo. Vamos ouvir o que ela falou para a gente? O Josemar está procurando aqui para nós esse vídeo, mas ela explica justamente quais foram os principais pontos desse levantamento, né, os pontos de atenção, e esse levantamento, inclusive, ouviu 913 pessoas e tem um ponto importante, que apesar dos problemas, apontou que, em geral, os idosos estão satisfeitos com o lugar onde moram no DF. Agora sim, vamos ouvir o que disse a pesquisadora Andréa Felipe Cabelo. Nas últimas décadas tem ocorrido o envelhecimento da população. O número de idosos tem crescido e as projeções demográficas apontam que em 20 anos, 1 em cada 4 brasileiros será uma pessoa idosa, que residirá sobretudo nas grandes cidades. Em 2030, o DF terá cerca de 560 mil idosos. Essa proporção de idosos na população ela vai aumentar em todas as regiões administrativas. Como parte da implementação da estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, foram elaborados em 2019 guias para que os municípios brasileiros e o DF fizessem adesão a essa estratégia e pleiteassem selos de certificação. O Observa DF, com base nesse guia, ouviu a população com 50 anos ou mais de idade que reside no Distrito Federal, principalmente em relação a temas como moradia, ambiente físico próximo, transporte, mobilidade urbana, respeito, comunicação, apoio, saúde e cuidado. As percepções dessa população, elas são, em geral, bem positivas. Entretanto, alguns aspectos receberam uma avaliação mais negativa e que merecem uma atenção maior, talvez, das políticas públicas. Essas questões são principalmente a segurança no entorno da residência, a qualidade das calçadas, o respeito e o auxílio prestado pelas pessoas a pessoa idosa, principalmente no momento do deslocamento na cidade, certo? Essa dificuldade de deslocamento também foi um ponto que chamaram bastante atenção, e além disso, a divulgação de iniciativas de combate à violência e abuso contra a pessoa idosa, que nós identificamos que ainda não tem tanta disseminação entre essa população, certo? Então, nesse sentido,
o que a gente percebe é exatamente a necessidade de tornar esse grupo mais seguro, seja do ponto de vista de segurança mesmo, ou às vezes até de um acolhimento maior, seja com serviços públicos como saúde, seja como a infraestrutura que a gente oferece perto da cidade. Tá aí, é um assunto para a gente refletir, começar a pensar sobre isso, é mais que importante e a gente também, né, como sempre ali enquanto indivíduo,